Em uma pequena cidade, entre ruas estreitas e casas antigas que escondiam segredos sombrios, um grupo de adolescentes decidiu desafiar o desconhecido. Ana, Pedro, Mari e Gil tinham ouvido falar sobre o jogo do copo, uma brincadeira perigosa, mas nunca acreditaram nas histórias aterrorizantes. Para eles, tudo não passava de uma superstição boba, algo inventado para assustar crianças. Mas naquela noite, eles aprenderiam da pior forma que certas portas nunca devem ser abertas. Era uma sexta-feira chuvosa. E lá no fim da rua, havia uma casa abandonada, parecia o local perfeito para um desafio. E reuniram-se os 4 amigos, e decidiram entrar na casa. O chão rangia sob seus pés, o cheiro de mofo impregnava o ar, e as janelas quebradas faziam a escuridão parecer ainda mais aterrorizante. Com apenas uma vela acesa no centro de mesa empoeirada, eles desenharam um tabuleiro improvisado, letras do alfabeto, números e as palavras sim e não rabiscadas em uma folha. Pedro colocou o copo virado de cabeça para baixo e, com um olhar desafiador, sussurrou: "Vamos ver se isso funciona." Todos pousaram os dedos sobre o copo e ficaram em total silêncio. Mari, com um sorriso irônico, perguntou: "Há algum espírito aqui?" Por um instante, nada aconteceu. O vento lá fora uivava através das frestas da casa, e a vela tremeluziu. Mas então, lentamente, o copo começou a se mover. Não. Eles se entreolharam, sorriram e continuaram. "Quem está movendo?" Gil perguntou, com sua voz trêmula. "Ninguém", Ana murmurou, retirando a mão bruscamente. "Isso não é possível." Pedro, rindo nervoso, insistiu: "Se há algum espírito aqui, nos diga seu nome." O copo deslizou pelo tabuleiro, parando letra por letra. D-I-I-G-U. O ar ficou denso, e a vela piscou, como se fosse apagada por um sopro invisível. "Diego, quem é você?" Mari perguntou, sua voz saindo quase num sussurro. M-U-R-T-U. Um arrepio percorreu suas espinhas. De repente, um barulho estrondoso veio do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído. Gil se levantou de um pulo. Isso foi o vento, né? Mas então, passos começaram a ecoar pelo teto. Passos lentos, arrastados, pesados. Algo, ou alguém, estava ali. "Isso não é brincadeira. Vamos parar." Ana implorou, mas Pedro, com a adrenalina correndo nas veias, ignorou o pedido. "Como você morreu?" O copo se moveu freneticamente, indo de uma letra a outra com tanta força que parecia que seria arremessado da mesa. F-U-G-U. Uma batida ensurdecedora soou na porta da sala. A vela apagou-se, mergulhando tudo na escuridão. O ar ficou denso e gelado, como se algo se esgueirasse ao redor deles. Ana começou a chorar baixinho. Então, em meio ao breu, um grito rouco e distorcido ecoou, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. A porta bateu com um estrondo, e a escuridão foi cortada por um grito desesperado. Mari agarrou Gil. Pedro tentou acender o celular, mas a tela piscava, falhando. O copo na mesa começou a girar sozinho, frenético, até estourar em 1000 pedaços. Naquela hora, quando a vela reacendeu, uma figura carbonizada surgiu no canto do cômodo. Os 4 adolescentes sentiram um verdadeiro terror. Pedro tentou correr até a porta, mas ela estava trancada. Ele bateu, chutou, gritou por ajuda, mas do outro lado, só havia um silêncio mortal. Ana tremia, segurando a mão de Mari com tanta força que suas unhas cravaram na pele. Gil tentava, desesperadamente, ligar o celular, mas a tela piscava como se algo estivesse drenando toda a energia do aparelho.
Foi então que o fantasma de Diego deu o primeiro passo em direção a eles. Seus pés deixavam marcas de fuligem no chão, e seu corpo emitia um cheiro de carne queimada misturada com podridão. Seus olhos eram duas órbitas vazias, sua pele carbonizada ainda fumegava. Sua boca distorcida abria-se com um som aterrorizante. O chão debaixo deles começou a tremer e se abrir, revelando uma eterna escuridão, com fogos fumegantes, como a entrada para outro mundo. O ar esfumaçado, e um som de chamas crepitantes começou a ecoar ao redor. Pedro foi o primeiro a ser puxado. Algo invisível agarrou suas pernas e o arrastou para dentro da escuridão. Ele se debatia, berrava, cravava as unhas no chão de madeira, mas em segundos, seu corpo desapareceu completamente. Pedro! Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mari tentou correr na direção do amigo, mas o chão sob seus pés rachou, como se houvesse fogo queimando sob as tábuas. De repente, mãos esqueléticas saíram do vazio e a agarraram pelos braços. Ela foi puxada para trás, sua boca se abriu em um grito, mas ninguém poderia ajudá-la naquele momento. Seus olhos estavam arregalados de pavor quando seu corpo sumiu no breu. Não! Gil correu para ajudar, mas era tarde demais. O fantasma de Diego se aproximou lentamente de Ana e Gil. Seus olhos vazios se encheram de algo que era pura maldade. E com os braços esticados, apontou para os dois. Ana tentou correr, mas sentiu algo gelado envolver seu pescoço. E foi erguida no ar, sufocada, e antes que Gil pudesse ajudá-la, ela foi lançada para dentro da escuridão fumegante, como se estivesse lançada para o inferno. Gil ficou paralisado. Seus olhos estavam fixos. O quarto agora estava queimando. Chamas dançavam pelas paredes, mas nada pegava fogo de verdade. Era um inferno ilusório, um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Logo a seguir a entidade estendeu a mão e agarrou Gil pelo rosto, e o levou para uma fresta aberta na parede que estava em chamas. Ele tentou escapar, gritava, desesperadamente, mas nada e nem ninguém poderia naquele momento salvar. Na manhã seguinte, a casa foi encontrada vazia. Os adolescentes nunca mais foram vistos. Não havia marcas de luta, nenhum vestígio dos adolescentes. A única coisa que restou foi o tabuleiro manchado, um copo quebrado no chão, e um papel com uma parte queimada. As famílias dos 4 jovens chamaram a polícia, que investigou durante semanas, mas não encontrou nenhuma pista. O caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação. Porém, anos depois, outra turma de adolescentes, ouvindo falar das histórias, também entraram na casa para repetir o jogo. Quando perguntaram se havia um espírito presente, o copo se moveu sozinho, formando 4 nomes: Ana, Pedro, Mari, Gil. E então, o copo deslizou lentamente até a palavra presos. Algumas pessoas dizem que, ao jogar o jogo do copo naquela casa, podem ouvir sussurros vindos das sombras. Outros afirmam que, se escutarem atentamente, podem ouvir gritos. Mas aqueles que ousam continuar jogando, nunca mais são vistos.